E aí, amiguinho, amiguinha, mancebinho, mancebinha, você está bem? Você está tranquilo aí, tranquilinha aí no seu assento, no seu reduto de estudos? O Ganso espera que sim, espero que você esteja tranquilo para darmos continuidade à introdução à física moderna. Especificamente da física quântica, hoje falaremos do efeito fotoelétrico. Bom, o que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é aquele efeito de retirar cargas elétricas de um corpo, de um metal, por exemplo, né, por meio da incidência de onda eletromagnética, de luz ou de radiação, beleza? Muito bem. Esse efeito fotoelétrico, ele era observado já em meados do fim do século XIX, né? Mas ele não era muito bem explicado. Qual que era a jogada? Explicado pela física clássica, né? Qual que é a jogada? Vamos lá. Vamos supor que aqui a gente tem um aparelho chamado eletroscópio carregado eletricamente, tá? Então, quando esse eletroscópio está carregado eletricamente, as cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Se repelem e, portanto, essas folhas elas ficam afastadas. A galera incidia a luz, né? Incidia a luz visível das cores visíveis e nada mudava ali. Por mais que variasse a intensidade da luz, nada mudava. Ou seja, independentemente da intensidade da luz incidente, as folhas continuavam separadas, tá? De acordo com a física clássica, se a explicação desse fenômeno de arrancar partículas do corpo seria dado pela intensidade. Um campo elétrico mais intenso exerceria uma força mais intensa que arrancaria, né, a partícula carregada ali daquele corpo. No entanto, não era isso que se observava na prática, tá? O que se observava na prática? Que, independentemente da intensidade, quando aumentava-se a frequência dessa onda, né, esse feixe de luz ultravioleta passava a arrancar os elétrons. No caso, na época, nem sabia que chamava elétron. Depois só que foram descobrir que era a partícula chamada elétron. Então, hoje a gente fala intuitivamente. Então, esse feixe de luz ultravioleta com frequência acima da visível passava a descarregar esse eletroscópio. Passava a arrancar esses elétrons. Esse efeito de arrancar elétrons de um material, principalmente dos metais que a gente trabalha, é chamado de efeito fotoelétrico, tá? Então, esse efeito ele só passava a acontecer em determinadas frequências. E isso não dependia da intensidade da luz, né? Não era muito bem explicado isso na física clássica, né? Esse efeito de arrancar elétrons de uma superfície não era bem explicado pela física clássica, que se associava à intensidade da onda, beleza? E se percebia que a ocorrência desse efeito estava relacionado com a frequência, né? Então, olha só, a energia dessas partículas arrancadas não dependia da intensidade da luz, mas da frequência. Quanto maior a frequência, mais rápido esses fotoelétrons eram arrancados do material. Para luz de baixa frequência, né, por mais que mudasse a intensidade, não acontecia a emissão de fotoelétrons, não arrancava esses elétrons do material. E como eu já disse anteriormente várias vezes, esses resultados experimentais não condiziam com a física clássica da época, beleza? Não tinha uma explicação ok para ocorrência desse fenômeno. E aí, quem que entra na jogada? O menino Einstein. Mais uma vez. Qual foi a proposta de Einstein para explicar o efeito fotoelétrico? Ele considerou que a luz era formada de pacotinhos de energia. Se você assistiu a aula sobre a física quântica anteriormente, você vai se lembrar que o Planck propôs que a irradiação era em pacotinhos de energia, né? Ele não tinha pensado exatamente para a luz, mas a ideia foi extrapolada por Einstein para a situação da luz. No caso, luz visível e depois percebendo as ondas eletromagnéticas de maior frequência. Então Einstein explica esse fotoelétrico, esse efeito fotoelétrico,
considerando a luz como partícula, né? Como partícula de luz, beleza? Cada partícula de luz é chamada de fóton. E cada partícula de luz carrega uma energia proporcional à frequência, exatamente de acordo com a energia baseada na lei de Planck, beleza? Então, de acordo com Einstein, ele extrapola a ideia do Planck, levando em consideração que a onda, na verdade, a luz era formada de partículas. Isso dava um crepe nas teorias, porque a luz já era muito, muito bem explicada como sendo onda, né? Vários efeitos eram explicados como sendo onda. Como você explicaria a difração da luz se ela fosse partícula? Beleza? Como explicar a interferência se ela fosse partícula? Daí aparece a dualidade onda-partícula, que vai ser desenvolvida posteriormente na física moderna. Beleza? Mas essa foi a grande consideração do Einstein. Cada fóton-elétron absorve a energia de um fóton, de pacotinho de energia desse valor aí, E igual a H vezes F, tá? Se esse pacotinho tiver uma energia maior do que a necessária para arrancar o elétron, ele vai sair com uma energia cinética, vai sair com uma certa rapidez. Então, esse pacote de energia está relacionado com a ocorrência do efeito e também com a rapidez dos elétrons que são arrancados quando o efeito fotoelétrico acontece. Beleza? Muito bem. Então, veja bem, aqui a gente tem novamente cada fóton arrancando um elétron, tá? Aqui um fóton arrancando um elétron. Uma partícula fóton arrancando uma partícula elétron. A gente tem uma tendência a imaginar que partícula é alguma coisa com massa. Não, o fóton é uma partícula só com energia. Lá na física, na relatividade, a gente já viu que energia e massa são intercambiáveis. Beleza? Então é interessante a gente pensar que o Einstein já tinha a ideia de que massa e energia era a mesma coisa em facetas diferentes e que o fóton nada mais era do que uma partícula só de energia. Por isso que o fóton tem como viajar na velocidade da luz, porque ele não tem massa. Beleza? Então, essa expressãozinha aqui chamada função trabalho é aquela mínima energia para você arrancar o elétron do metal. O que isso quer dizer? Que se aquele fóton, aquele pacotinho de energia, não tiver a energia mínima suficiente para arrancar o elétron, simplesmente o efeito fotoelétrico não acontece, certo? Era o que rolava com a luz visível, com aquela luz de cores amarelo, vermelho e tal. Cada fóton daquela radiação, daquela cor, daquela frequência, não tinha energia suficiente para arrancar os elétrons do metal, só a partir do ultravioleta, beleza? Então, a expressão da energia cinética do fóton-elétron é dada por HF, que é a energia do fóton, né, da partícula fóton, menos a função trabalho, que é o mínimo de energia para ocorrer essa parada. Então, existe uma frequência de corte, que é a mínima frequência para acontecer o fenômeno. Se a frequência for abaixo disso, o fenômeno não acontece. Se a frequência for acima desse valor, o elétron sai com uma energia cinética diferente de zero. Se a energia for exatamente a frequência de corte, nós vamos ter arrancado o elétron, mas ele fica em repouso. Ele não espirra com aquela energia cinética se o fóton absorvido fosse de maior energia do que é necessária para arrancar esse elétron do metal. Então, essa explicação elegante do Einstein, do efeito fotoelétrico, pegando a ideia de Planck e colocando na explicação desse efeito de uma forma super simples, genial, que ninguém tinha pensado na época, foi o que lhe deu o prêmio Nobel. Muita gente acha que o Einstein ganhou o prêmio Nobel de Física pela relatividade, o que valeria mais um prêmio Nobel. Mas, na realidade, o prêmio Nobel ganho pelo Einstein foi por conta da explicação desse efeito, que é o efeito fotoelétrico. Beleza? Então, essa é mais uma contribuição
da física moderna, né? A partir disso daí que a gente tem os sensores nas nossas câmeras fotográficas, câmera de vídeo eletrônicas, né? O CCD, por meio do efeito fotoelétrico que a gente consegue formar as imagens das fotografias, das imagens e assim vai. Beleza? Muito obrigado, então. Até a próxima, galerinha. Valeu!